Bom dia, queridos ouvintes. Hoje o nosso programa vai relembrar um assunto muito importante, que é sobre suicídio. E para isso, nós vamos reprisar um programa que foi ao ar em setembro do ano passado, onde a minha esposa, que é psicóloga também, esteve falando sobre esse assunto, que é um assunto muito importante. E hoje nós vamos ouvir novamente esse programa. Vamos lá? Hoje nossa viagem é de um tema importantíssimo, que é a questão de saúde pública. Nós estamos no mês de setembro e na saúde pública nós temos o Setembro Amarelo, que é um mês dedicado aos cuidados da saúde mental. E hoje eu convidei uma pessoa da qual eu gosto muito, vocês vão entender por que eu gosto muito dela, já, para falar sobre suicídio conosco, que eu acho que é um tema muito importante, né? Que vem acontecendo muito, de uns anos para cá, vem aumentando, né? De uns anos para cá. Então eu acho que é importante a gente falar sobre esse assunto, né? Precisamos quebrar alguns tabus e falar sobre, porque não é, no meu entendimento, não é eu deixar de falar, a gente deixar de falar de alguma coisa, que essa coisa para de acontecer. Eu acho que a gente precisa enfrentar o problema, né? E devemos falar sobre isso. Então eu convidei hoje uma pessoa que eu gosto muito, porque é minha esposa. É minha esposa, ela é psicóloga, e eu a convidei porque ela tem domínio, né? Entende desse assunto dentro da área da psicologia. Então eu queria apresentar para vocês minha esposa, Fernanda. Eu vou chamar pelo nome aqui, tá? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então a Fernanda é psicóloga e é minha esposa. Seja bem-vinda ao nosso programa, meu bem. Viagem pela Bíblia, pela primeira vez que ela vai falar. Eu sou mais falante que ela, viu, pessoal? Mas ela vai falar bastante aqui pra gente sobre esse assunto. Meu amor, bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia, gente. Fico muito feliz de estar participando aqui com vocês. Agradeço a Deus essa oportunidade, né? Agradeço ao Kaique, que está sempre aí apoiando meu esposo, está sempre abrindo essas portas para que a gente possa alcançar várias pessoas. Muito bem. Bom, então o Setembro Amarelo é um mês, como eu já disse, né, dedicado aos cuidados da saúde mental. Com certeza, você que está nos ouvindo já ouviu falar disso, né, do Setembro Amarelo. E hoje, então, vamos falar sobre suicídio. Eu queria já começar com uma pergunta, né, para a Fernanda. O que fazer, Fernanda? É minha esposa, tá, pessoal? Eu vou preferir chamar ela de Fernanda pelo nome para ficar mais fácil aqui, né, na condução, vai ficar mais técnico. O que fazer se alguém dizer que quer suicidar? Que isso acontece, né? A pessoa chega, minha vida tá muito, não vou suicidar. Isso acontece. A pessoa fala, né? E muitas das vezes as pessoas não levam a sério. Eu queria saber de você. O que a psicologia tem a nos dizer sobre isso? Primeira coisa, nós precisamos ouvir, né? Por que essa pessoa está dizendo isso? Será que é uma brincadeira da parte dela? Será que realmente isso é algo real? Ela está passando por algum momento de dificuldade? Então nós precisamos entender se ela teve algum tipo de perda, se ela está passando por luto, se ela está vivendo algum tipo de doença mental que faça com que ela deseje suicidar. Então, assim, a primeira coisa que a gente deve fazer é ouvir. A partir do momento em que a gente ouve, a gente deve aconselhar, né, essa pessoa que ela procure ajuda especializada, psicólogos, psiquiatras, profissionais da saúde que possam orientar ela melhor. Ok. Tá. E quais sinais, Fernanda, as pessoas podem dar quando estão pensando, querendo suicidar? Elas podem perder o interesse em coisas que elas gostavam muito. Uma pessoa que gostava muito de sair, que tinha exercícios, gostava de fazer certos tipos de coisa, ela passa a não fazer mais aquilo que ela amava fazer. Então ela começa a ficar mais retraída, quer ficar mais dentro de quarto, ela tende a se isolar das outras pessoas e ela começa a ter uma baixa de autoestima também, a achar que os outros são melhor do que ela tá sempre pior, que ela não vale muita coisa. Certo. E quando a gente escuta alguém falar para nós esse tipo de coisa, o que a gente deve fazer? Qual é a melhor forma da gente conversar com essa pessoa para ajudá-la? Melhor forma é ter empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar dela.
Se fosse eu que estivesse pensando em suicidar, o que que eu gostaria que o outro fizesse por mim? Como o outro pode me ouvir? E às vezes a gente julga muito e a gente começa num diálogo com essa pessoa, dizendo pra ela que ela tem coisas boas, que ela não deveria pensar assim. Só que na verdade nós devemos pensar o que que tá fazendo ela desistir da vida dela e o que que tem sido tão forte, tão doloroso que ela pensa em tirar a própria vida. Certo. Agora eu vou fazer uma pergunta para você aqui também, que muita gente fala, né? Hoje eu acho que diminuiu um pouco, mas eu até já sei a resposta, mas eu queria que você falasse. Como a gente está num programa que é sobre a Bíblia, né? Acho que é importante fazer essa pergunta. A pessoa que suicida é falta de Deus? Não, de maneira alguma. Até na própria Bíblia existem exemplos, né, de pessoas que tiveram uma espécie de depressão. Elias, que era um profeta de Deus, um homem que fazia várias coisas maravilhosas, né, derramava até, caía fogo do céu, na verdade, quando ele estava ali com os profetas de Baal, e um dia alguém começou a perseguir ele. Nesse momento em que ele começou a ser perseguido, ele teve depressão. Ele se isolou das pessoas, ele foi para uma caverna e aí ali naquele lugar ele desejou a morte para ele. Então assim, depressão não é falta de Deus. Nós somos constituídos sim por espírito, alma e corpo. Então nós precisamos cuidar desses 3 aspectos da nossa vida. Certo. E para a pessoa que está, né, deprimida, pensando em suicidar, para essa pessoa agora, o que você orientaria? O que você acha que a pessoa deve fazer? A pessoa está querendo suicidar, está pensando nisso, está tendo esses pensamentos. O que ela deve fazer? Buscar ajuda. Buscar alguém que ela confie, algum amigo, algum familiar, e buscar uma ajuda profissional, psicólogo, psiquiatra. São pessoas que são formadas para tentar auxiliar ela nesse processo, porque nós sabemos que a vida ela é muito difícil, especialmente nessa atualidade, né, que a gente vive. Nossa vida é muito corrida, nós não temos mais tempo para ficar conversando tanto. E essa pessoa, ela precisa estar em contato com alguém que vai dar um direcionamento para ela. Talvez ela vai precisar usar uma medicação, talvez vai precisar, né, partir para alguns exercícios físicos. Isso tudo para conciliar esse espírito, essa alma e esse corpo. Certo. Bom, e às vezes a pessoa pode pensar, né, que a vida dela não está muito boa e tal. E às vezes ela pensar que é a hora dela morrer, ela achar que deu a hora dela morrer. Aí eu te pergunto, pode ser que é a vontade de Deus a pessoa se matar, ou seja, a pessoa quando está se suicidando, pode ser que ela esteja fazendo a vontade de Deus ou não? Eu acredito que não, porque a Bíblia diz que Deus ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E que nós tivéssemos uma vida abundante em Deus. A nossa vida abundante ela é aqui na Terra, com dificuldades, com alguns percalços, mas também com vitórias, com superação. Então, assim, momentos difíceis eles existirão, mas Deus ele nos prometeu que Ele estaria conosco todos os dias. E nós precisamos pensar nisso, né? Se Deus ele prometeu que Ele estaria conosco todos os dias, é porque Ele deseja que nós só devemos, né, dar o nosso adeus o dia em que Ele desejar, e não no momento que a gente acha que deve, não no suicídio. Sim, sim. E aí eu complemento também dizendo o seguinte, né? Deus ele é o dono de tudo, né? O dia que chegar a hora da gente partir desse mundo, Deus achar que é a nossa hora, Ele vai nos recolher. Né? Como a Bíblia, Jó fala, né? Quando Deus vai recolher um servo dele, é como se recolhesse um feixe de trigo. Então, se alguém está achando que a sua hora já deu, né? Você já cumpriu a missão que você tinha de fazer aqui, que sua vida não tem mais sentido e que Deus chegou o seu momento, se fosse da vontade de Deus te recolher, né? Deus recolheria assim como recolhe um feixe de trigo, como diz a Bíblia, né? Deus não ia falar, vamos dizer assim, né, para você tirar a sua própria vida. Isso compete a Deus, né? Com certeza. Ele que nos deu a vida e Ele sabe o dia que vai nos recolher. E outra coisa também, Fernando, é o seguinte. Eu vejo também que a família da pessoa que praticou suicídio sofre muito, obviamente, né? Com a dor do luto, com os julgamentos que a sociedade faz. Eu queria agora pensar também aqui na família
da pessoa que tentou suicídio, até que se suicidou, vamos dizer assim. Vamos pegar os dois casos. Vamos supor que vamos pegar primeiro o que tentou, mas não morreu. Alguém que tentou suicidar-se, mas não morreu. Como que a família deve lidar com essa pessoa, com essa situação? A família ela deve apoiar essa pessoa, porque o suicídio ele nada mais é que um grito de socorro. E ele é o último grito que essa pessoa dá, é a última oportunidade que ela tem de se libertar daquela dor e daquele sofrimento. E é por isso que os familiares, né, devem acolher, não devem julgar, devem compartilhar, né, desse tratamento com ela, com a pessoa que tentou esse suicídio e participar mesmo, gente, de estar junto, de fazer exercício junto, de olhar o horário de medicação, de participar de momentos de lazer. O julgamento ele não deve existir, nós não sabemos o que levou aquela pessoa a isso. Mas imagina a sua dor ser tão grande que nenhum remédio, nada conseguisse tirar naquele momento a ponto de você praticar uma tentativa de suicídio, é algo assim imensurável. E para a família que perdeu, né, eu acredito que o pior sentimento que fica é a impotência. Será que eu não podia ter feito? Será que eu não poderia ter socorrido? E assim, a minha fala para você que perdeu alguém dessa forma é não. Você não poderia ter feito alguma coisa por essa pessoa. Mas você pode fazer por alguém que está do seu lado. Pelo seu vizinho, por algum parente. Você pode fazer por alguém em redes sociais. Talvez compartilhar a sua história. Você pode se fortalecer para que você também não seja a próxima pessoa a suicidar, a tentar suicídio. Para que você seja um apoio para pessoas que estão passando por esse momento difícil e que também praticariam o suicídio. Bom, então, que fica bem claro aqui, é que a gente deve acolher a pessoa que tentou suicídio, né? Não deve ficar apontando o dedo, né? Fazendo julgamentos. A gente deve acolher, né? E tentar entender o que está se passando, né? Que é igual você disse, é um pedido de socorro, né? Da pessoa. Um grande pedido de socorro, né? Um grito mesmo, né? Muito bem. E como lidar agora com a família que o ente querido realmente não só tentou, como suicidou-se, né? Ele tentou e concluiu o suicídio. Como que a gente lida? Que eu também já vi dizer que a dor é muito grande. Como que a gente lida com isso, né? Como a gente pode ajudar a família que perdeu alguém assim? Como a gente pode acolher? Que palavra que a gente pode dar para ajudar, para confortar aquela família? Nós podemos dar o nosso ombro amigo, né? Que isso é muito importante. Fazer com que essa família, ela fale essa dor que ela está sentindo. Que ela demonstre a falta que esse ente querido faz na vida dela. Mas que mais do que isso, que a gente possa ajudar essa família a se reerguer. Se essa família, né, ela pertence a algum ciclo social, seja na igreja, seja da comunidade, se ela faz parte de alguma coisa, abraça e leva ela para esses momentos para que ela tenha lazer, para que ela possa distrair a cabeça desses momentos. Porque infelizmente vai ficar, quem perdeu, né, vai ficar o dia todo. E aí, será que eu poderia ter feito? Como eu poderia ter ajudado? E isso é uma coisa que vai corroer. E infelizmente nós temos visto muitos casos que às vezes assim, o filho suicida, o pai suicida, e aí é muito recorrente nas famílias. É como se a família tivesse realmente adoecida. Essa família precisa ser tratada, precisa de terapia, ela precisa às vezes verificar se não tem uma doença ativa aí, né? Uma das principais coisas que faz com que as pessoas suicidem são as doenças psiquiátricas, depressão, e às vezes vem famílias que já têm vários históricos de depressão, vários familiares com depressão, pessoas que têm comportamentos diferenciados, que têm outros tipos de transtorno como borderline, que tem esquizofrenia. Então a gente tem que tomar muito cuidado para curar aquelas pessoas que estão doentes. Certo. Quando você diz terapia, né, eu vou explicar aqui, talvez algumas pessoas podem não saber o que é. É uma consultas, né, com psicólogo, Sim, com né, é certeza. simplesmente isso. Inclusive, né, tem até nos serviços de saúde, né, nos PSFs, né, da cidade. E para finalizar aqui, Fernando, eu queria finalizar com deixar você bem à vontade para você dizer para nós o seguinte: o que você, como profissional, né, como serva de Deus,
irmã em Cristo? O que você tem a dizer para alguém que quer suicidar? Porque talvez tenha alguém nos ouvindo aqui agora que tem esses pensamentos, essas vontades. O que você tem a dizer para essa pessoa? Fique à vontade. Você não está sozinho. Se você precisar, você pode procurar ajuda. Procure o PSF mais próximo da sua casa. Procure alguém que possa te ajudar, te orientar. Se você não tem ninguém próximo que você confie, você pode discar 188, que é o Centro de Valorização à Vida, que tem várias pessoas ali treinadas para te atender, para te ouvir, para ouvir aquilo que você tem a dizer, para te ouvir chorar. Nem que seja chorar, para você colocar isso para fora. E para te ajudar a não permitir que essa dificuldade leve a sua vida. Você é importante, você é especial para Deus. Talvez nesse momento você não esteja percebendo isso, né? Talvez você esteja percebendo só o quanto você pode ser inútil para as outras pessoas, quão complicado é você diante das outras pessoas. Mas Deus, Ele enviou Jesus por cada um de nós, e inclusive por você. Tem um versículo que eu gosto muito, que está lá em Salmo 42, versículo 11. E o salmista, ele estava nesse momento, né, de depressão, de desilusão, ele não queria mais viver. E aí ele fala com a alma dele. O que é a nossa alma, né? São as nossas emoções, o nosso intelecto. E ele diz para a alma dele: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Deus, Ele deseja que você tenha vida e você tenha em abundância. Mas para isso você precisa pedir ajuda. Converse com um amigo, com um familiar, procure um PSF ou ligue 188. Que você possa se lembrar que Jesus, Ele morreu por você para que você tenha vida. E Ele não deseja de forma alguma sua morte. Então viva, tenha esperança, busque cores para sua vida, porque quando a pessoa está nesse momento, né, ela começa a não perceber cores na vida dela, é tudo preto, branco e cinza. Mas Deus, Ele é um Deus de cores, Ele é um Deus de maravilhas e tem muita coisa boa para acontecer na sua vida ainda. Então viva, procure ajuda. Ok. Bom, eu queria, Fernanda, antes de acabar o programa, meu amor, pra você ficar comigo aqui, queria colocar uma música para vocês escutarem e prestarem bastante atenção. Um hino lindo que fala sobre dar esperança. Porque Jesus vive, você pode crer no amanhã. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, ressuscitou o meu Jesus e vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas hoje eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Muito bem, pessoal. Porque Jesus vive, Ele te ama. Você pode crer no amanhã. Tem jeito, tem esperança. Deus está de braços abertos para você. Ele te ama. Fernanda, minha esposa, meu amor, muito obrigado por você, né, ter vindo aqui, dado essa entrevista, ter falado desse assunto. Pode ter certeza que foi muito importante. Um abraço a todos os ouvintes. A nossa viagem de hoje termina aqui. Foi um programa muito bom e eu creio, tenho certeza que vai abençoar, vai ajudar muita gente. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Meu Jesus, que vivo